Olá! Hoje a gente vai mergulhar num estudo bem interessante que colocou dois treinadores respiratórios um contra o outro. A ideia era descobrir qual deles realmente fortalece a nossa respiração de forma mais eficaz. Vamos ver no que deu. Pois é, essa é uma pergunta que a gente não costuma fazer, né? A gente vai para academia, treina braço, perna, mas e os músculos que garantem cada inspiração nossa? A resposta é sim. Eles não só podem, como talvez devessem ser treinados. E aqui que a história começa a ficar boa. Nesse universo do treino respiratório, existe um aparelho que é tipo o padrão ouro, o mais conhecido, e um outro, um desafiante, que é mais simples. A grande dúvida é, será que o desafiante dá conta do recado? Mas antes, o que é isso, afinal? O treinamento muscular respiratório, ou TMR, é basicamente isso: musculação para o diafragma e para todos os músculos que a gente usa para inspirar. O princípio é o mesmo da academia: criar uma resistência para forçar o músculo a trabalhar mais e assim ficar mais forte. Bom, de um lado do ringue, a gente tem o Power Breather, o tal padrão ouro. Pensa nele como levantar um peso com uma carga fixa. A resistência vem de uma mola, e ela é sempre a mesma, não importa se você puxa o ar rápido ou devagar. Do outro lado, o Respiron. Esse é diferente. A resistência dele depende do fluxo de ar. Imagina tentar tomar um milkshake bem grosso por um canudo. Quanto mais força você faz para puxar, mais difícil fica. Essa é a lógica. E isso nos leva à pergunta de $1 milhão do estudo. Será que esse método mais simples do Respiron consegue entregar os mesmos resultados de força que o famoso Power Breath? Foi exatamente isso que os pesquisadores quiseram descobrir. Para responder uma pergunta dessas, não adianta achismo. É preciso ciência, um experimento bem controlado. Então, vamos dar uma olhada em como esse ensaio clínico foi montado. O primeiro passo foi recrutar 44 adultos saudáveis para participar do estudo. É um número sólido que permite que os resultados tenham validade estatística, que não sejam só obra do acaso. Esses 44 participantes foram divididos de forma aleatória em 3 times. 15 pessoas treinaram com o Respiron, outras 15 com o Power Breath e um terceiro grupo com 14 pessoas era o grupo controle. Eles não fizeram nenhum treino específico e serviram como nossa base de comparação. E o treino foi sério, com regras claras. Durou 5 semanas. Os grupos que treinaram se exercitaram 3 vezes por semana, sempre em dias alternados. E a intensidade não foi no chute. Foi ajustada para 50% da força máxima que cada pessoa conseguia gerar ao inspirar. E claro, todo mundo foi medido antes e depois para a gente ver o que mudou de verdade. Certo, chegamos na hora da verdade. Depois de 5 semanas de treino, suor e disciplina, o que será que os números nos dizem sobre a força muscular dessa galera? A principal medida aqui é a chamada pressão inspiratória máxima, a PMAX. Pensa nela como se fosse o teste de levantamento de peso máximo para os músculos da respiração. Ela mede a força bruta. A grande questão era, depois de 5 semanas, essa força aumentou? E a resposta está bem aqui, nesse gráfico. Olha só que incrível! Tanto o grupo do Respiron quanto do Power Breath tiveram um salto gigantesco na força, um aumento médio de mais de 30 pontos. Agora compara isso com o grupo controle, que mal saiu do lugar. A conclusão é óbvia, o treinamento funcionou e funcionou muito bem. Pois é, o ponto principal é que, no final das contas, não teve um grande vencedor. O desafiante, o Respiron, se mostrou tão eficiente quanto o campeão, o Power Breath, na hora de aumentar a força dos músculos da respiração. Deu praticamente um empate técnico. E isso não é só uma interpretação nossa, não. Tá aqui uma citação direta do estudo. Os pesquisadores deixaram bem claro, não houve diferença significativa entre os dois grupos de treino e ambos foram muito superiores ao grupo que não treinou. Mas a história não acaba por aqui. Uma coisa é fortalecer os músculos, outra bem diferente é se isso melhora a função do pulmão como um todo. E é aqui que a gente encontra uma pequena reviravolta. É a pergunta que não quer calar, né? Se o motor da respiração ficou mais potente, o desempenho geral melhora? Os pesquisadores foram atrás dessa resposta, analisando os testes de função pulmonar. E a resposta foi, no mínimo, surpreendente. Como a tabela mostra, apesar do ganho impressionante de força muscular, as medidas da função pulmonar geral simplesmente não mudaram, em nenhum dos 3 grupos. Todo mundo começou com pulmões saudáveis e terminou com pulmões saudáveis. Mas por quê? A explicação é bem lógica.
Como os participantes já eram pessoas saudáveis com uma função pulmonar normal, fortalecer os músculos não tinha como melhorar o que já era bom. É como colocar um motor de Fórmula 1 num carro de passeio para andar na cidade. O motor é mais forte, mas no trânsito a velocidade final vai ser a mesma. Ok, vamos juntar todas as peças do quebra-cabeça. Qual é a grande mensagem que esse estudo detalhado nos deixa? Vamos lá. Primeiro, ficou provado que os dois aparelhos funcionam, e muito bem, para fortalecer os músculos da inspiração. Segundo, e essa é uma ótima notícia, o Respiron, que é mais simples e mais barato, foi tão bom quanto o padrão ouro. Terceiro, em gente saudável, essa força extra pode não aparecer nos exames de função pulmonar. E um detalhe curioso, a percepção dos usuários era que o Respiron parecia mais difícil, justamente por aquela resistência que aumenta com o esforço. Essa frase do resumo do estudo diz tudo, né? Resume a história toda de forma perfeita. Os dois aumentam a força de forma parecida, mas em pessoas saudáveis, isso não altera a função pulmonar. Simples e direto. E talvez essa seja a conclusão mais prática e importante de todas. Se o objetivo é puramente fortalecer os músculos da respiração, a opção mais barata e acessível faz o serviço tão bem quanto a mais cara, e isso pode tornar o treinamento respiratório acessível para muito mais gente. E é com essa reflexão que a gente termina. Saber que uma ferramenta mais barata é tão eficaz não é só um dado científico. Pode ser algo que democratize o acesso a esse tipo de treino. Pensa só no impacto que isso poderia ter no esporte, na reabilitação, na saúde de modo geral, se mais pessoas pudessem fortalecer seus músculos respiratórios. Fica aí a questão.